O primeiro teste é para verificarmos a regulagem da tesoura. Nesse teste, deve-se erguer uma das hastes da tesoura e soltar. Ela deve parar sem fechar completamente, permanecendo com 2/3 da lâmina aberta. Se ao soltar a haste, ela fechar completamente, essa tesoura está com problema de regulagem e deve ser encaminhada para assistência técnica. A falta de regulagem pode prejudicar o corte, assim como a falta de afiação também. Para verificarmos a afiação, devemos utilizar uma gaze e realizar 3 cortes consecutivos. Nesse teste, a tesoura não pode enganchar ou desfiar a gaze. Se isso acontecer, ela está reprovada e também deve ser encaminhada para assistência técnica. Para o teste de funcionalidade de pinças hemostáticas, como por exemplo pinças Kelly ou pinças mosquito, podemos utilizar o fio agulhado. Nesse caso, devemos prender o fio bem na pontinha e fechar completamente a cremalheira e realizar o movimento de tração. Nesse caso, o fio não pode escorregar ou escapar. O mesmo teste realizado na ponta também deve ser realizado no meio da serrilha da ponta ativa. Para a verificação da fiação de osteótomos ou cinzéis, por exemplo, devemos utilizar um tubinho de acrílico ou até mesmo o tubo de uma caneta Bic. Nesse caso, o instrumental deve ser forçado sobre a superfície desse material e não poderá deslizar. Se o instrumental deslizar, é um indicativo de que esse instrumento está sem afiação. O teste de funcionalidade para verificação da afiação de goivas, alveolótomos ou até mesmo de pinças Keysson pode ser feito utilizando papel cartão. Nesse caso, o instrumental deve realizar 3 cortes consecutivos ou mais no material de teste e deve cortar sem rasgar ou prender o papel. O corte deve ser fácil e sem dentes. O teste funcional para clamps vasculares pode ser realizado utilizando um plástico. Nesse caso, devemos prendê-lo entre as pontas ativas da pinça e fechar completamente a cremalheira. Ao abrir a cremalheira e ponta, toda a serrilha traumática deve estar impressa sobre o plástico. Podemos realizar ainda outro teste funcional para os clamps vasculares, dessa vez utilizando o papel de seda para verificarmos a agressividade da serrilha. Vamos prender o papel de seda entre as pontas ativas da pinça, fechar completamente a cremalheira. Ao abrir a cremalheira e a ponta, não deve haver nenhum rasgo ou furo no papel. Para o teste funcional de porta-agulhas, vamos utilizar o fio agulhado. Nesse caso, devemos prendê-lo e forçá-lo sobre uma superfície macia. Pode ser uma espuma ou qualquer outra superfície. A agulha deve entrar completamente nessa superfície macia e não pode apresentar nenhum tipo de jogo ou movimentação da agulha.
Outro teste para verificação da apreensão pode ser feito utilizando também o fio agulhado, mas dessa vez utilizando a parte do fio. Nesse caso, devemos prender a ponta ativa do porta-agulha, fechar completamente a cremalheira e fazer um movimento de tração. O fio não pode correr ou então escapar.